não teremos out-season? Essa é a pergunta que eu tenho certeza que você está se fazendo nesse momento. E o mercado, ele é implacável. A gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje, vamos entender a minha perspectiva, lembrando que é a minha opinião sobre se teremos ou não out-season, e vamos refletir nesse exato momento como que estávamos no ciclo passado. Se as pessoas estavam totalmente bullish ou estavam com um sentimento igual estamos agora. Eu sei que o Bitcoin está seguindo uma trajetória maravilhosa, mas eu sei também que você está lotado de altcoins na sua carteira, por isso você não está conseguindo dormir em paz. Mas antes da gente começar a trocar uma ideia sobre isso, não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal, isso aí ajuda demais ao nosso canal crescer devagarzinho e sempre, beleza? Então vamos trocar uma ideia agora. E aí, teremos ou não out-season? Primeiro, um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem é não saber a definição de out-season. Então vamos começar por isso. O que é out-season? Qual é o conceito de out-season? Eu acabei de postar isso no meu Twitter porque as pessoas sequer sabem qual é a definição de out-season. As pessoas ficam especulando. Ah, mas no ciclo passado tinham 10 mil moedas, agora nós temos 10 milhões de moedas, então nem tudo vai subir. Obviamente que nem tudo vai subir, jovem gafanhoto. E esse nunca foi o conceito de out-season. No ciclo passado também nem tudo subiu. Porque quando você pega para ver aqui, ó, conceito de out-season, pelo menos 75% das 50 principais altcoins precisam ter um desempenho melhor do que o Bitcoin nos últimos 90 dias. Esse é o conceito de out-season, quando você tem as 50 principais altcoins performando melhor do que o Bitcoin em 90 dias. Obviamente que isso daí faz um efeito em cascata e várias outras altcoins performam também melhor do que o Bitcoin, mas o conceito é 50 principais altcoins performando melhor do que o Bitcoin, pelo menos 75% delas, né? Não são nem as 50 principais. 75% dessas performando melhor do que o Bitcoin nos 90 dias. Não é preciso que milhões de moedinhas superem o Bitcoin para se caracterizar uma out-season. E o sentimento humano, ele é sempre o mesmo, isso daí é um fato. O sentimento humano, ele é sempre idêntico e nós vamos falar um pouco sobre isso. Quando a gente pega a dominância do Bitcoin, por que eu trouxe o gráfico de dominância do Bitcoin? Porque toda vez que a gente tem uma dominância crescendo, significa que o dinheiro está fluindo para o Bitcoin. Quando o dinheiro está fluindo para o Bitcoin, significa que ou estamos com novo influxo de capital entrando em cripto, ou /E, a gente está vendo uma migração do dinheiro de altcoins para altcoins. Mas o ponto é, se a dominância do Bitcoin está crescendo, a gente não está vendo dinheiro fluindo para as altcoins. E aí é por isso que a gente precisa ver esse movimento de uma queda da dominância do Bitcoin. E quando a gente olha ciclo passado, por que a gente olha ciclos passados? Porque a história ela tende a ser muito parecida. E até o momento, por incrível que pareça, por mais que você ache que não, a história também está bem parecida. Então eu trouxe o gráfico da dominância aqui no ciclo passado, dei uma diminuída aqui na minha caroça para poder vocês visualizarem melhor, tá? No ciclo passado, e a gente vê que a gente estava numa crescente aqui da dominância do Bitcoin, depois a gente teve essa perda de dominância, vocês estão vendo? E aí a gente teve um último repique para a dominância do Bitcoin cair de vez e a gente ter esse momento aqui, ó, de começo de 2021 para lá, de out-season, que são aqueles momentos onde esse capital ele começa a migrar para as altcoins e a gente tem uma performance muito melhor das altcoins. Aí você pode pensar, jovem gafanhoto, mas agora a gente tem ETF de Bitcoin, o capital ele não vai migrar para as altcoins. Sim e não. Obviamente, a gente vai continuar tendo um influxo muito grande para as altcoins, mas a gente está vendo cada vez mais novos ETFs surgindo. Já temos ETF de Ethereum, já temos agora aprovado ETF de Bitcoin e Ethereum junto. A gente tem mais de 32 ETFs para ser aprovado com essa nova reformulação da SEC. A princípio, a gente já vai ter um ETF de Solana aprovado. Então, até mesmo entre os ETFs, a gente vai ter esse fluxo de capital, porque os investidores eles são gananciosos, eles buscam sempre um yield maior, apesar de que o investidor institucional ele está muito satisfeito com um investimento ali, com um retorno de 2 vezes. Mas o ponto é o seguinte, a gente acabou de ver agora um movimento muito parecido, né? Daí a dominância cai bastante, quando a dominância daqui está caindo, significa que o total 3 está subindo, que é a dominância ali das altcoins, tá? E a gente está vendo, aqui não quer dizer que o Bitcoin está caindo, significa que ele está subindo de uma forma mais lenta e gradual, enquanto as altcoins estão espocando. Quando a gente vem aqui para o gráfico das altas, a gente teve um movimento muito parecido, né? Das altas não, perdão, desse ciclo. Esse período aqui, pessoal, do ganho de dominância do Bitcoin é basicamente o ciclo inteiro. Então é desde o bear market até praticamente a última fase do ciclo, que é quando a gente tem alguns pequenos meses, alguns poucos meses com as altcoins espocando bastante, tá? E a gente vê que aconteceu a mesma coisa, né? A dominância desabou, lateralizou e depois começou a ganhar força. Então a gente chega no bear market, todo mundo compra Bitcoin novamente.
E aí a dominância veio crescendo aí ao longo dos últimos anos. Ela teve agora um falso rompimento para baixo, igual a gente teve aqui, ó, percebam, e aí ela deu esse spikezão para cima novamente. Pode ser que a história esteja se repetindo, a gente esteja preparado aqui para ver agora uma queda de dominância do Bitcoin e as altcoins explodindo? Pode ser que sim. E a história mostra que, no meu entendimento, a gente está muito próximo, sim, de ver o movimento das alts mais forte, tá? Pode ser que a gente esteja perto de virar a esquina e se debruçar com o mercado de altcoins, mas muita gente acaba desistindo porque o mercado é cruel. O mercado, ele testa a sua convicção, isso não é de hoje, isso já vem em todos os ciclos se repetindo e a sua convicção é testada, ela é abalada e muita gente acaba desistindo do mercado, eu vejo isso em todo o momento, tá? Então aqui, ó, a gente teve esse mesmo movimento e as pessoas dizendo que não teriam alt season. Aí, em fevereiro, a gente espocou alt season. Aqui o mesmo movimento, não teríamos uma alt season. Em fevereiro, espocou alt season. Aqui novamente, ó, não teremos alt season de jeito nenhum. A história vai se repetir? Só o tempo dirá. Ninguém tem bola de cristal para cravar que vai se repetir. Mas eu falo que a história está bem parecida. Apesar de muita gente acreditar que não está bem parecida. Porque quando você sofre na pele, quando você vê essa correção aqui em ciclos passados, quando você estuda, é super natural. Você olha, cara, de boas. Mas quando acontece contigo, você vê o seu portfólio derreter talvez 20%, 30% que você está tampado de altcoins, é realmente assustador e você fala, cara, dessa vez está diferente. Logo na minha vez foi diferente, mas não. O ciclo está exatamente onde ele deveria estar. Quando a gente vê o sentimento no Crypto Twitter ali, né, no setor, no CT brasileiro, o sentimento em dezembro e em janeiro, que são meses, né, no ano subsequente ao halving, que é muito parecido a esse momento que a gente está vivenciando agora, era exatamente esse o comportamento humano, falando que só o Bitcoin ia performar, que não teríamos alt season, que o Ethereum morreu. Então, olhem aqui, ó, como o sentimento é extremamente parecido com o sentimento que nós estamos vivenciando exatamente nesse momento. Então, a história ela não se repete, obviamente, mas ela é muito parecida. E o comportamento humano, ele é idêntico em todos os momentos. Quando a gente olha o Total 3, é exatamente aqui, ó. Esse é o momento onde todo mundo estava dizendo isso aqui, ó. Não teremos alt season. E aqui, ó, muita gente desistiu. Então, eu peguei esse gráfico aqui, ó, do dia 4 de janeiro. Percebam que aqui, ó, 27 de dezembro, 2 de janeiro, 4 de janeiro, 2 de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro. Então, era exatamente esse movimento aqui, ó. E depois olha o ganho que as altcoins tiveram. Então, quem saiu aqui, ó, porque ficou desolado, estava muito próximo de virar a esquina e se deparar com um movimento muito exponencial, onde pessoas aqui realmente ganharam bastante dinheiro. Só que o mercado foi testando a resiliência desse pessoal, foi quebrando ela no meio ao longo de todos os meses. O Bitcoin está numa lateralização, num processo de acumulação muito parecido com o que a gente teve na primeira onda ali do ciclo. Na verdade, tivemos duas ondas de acumulação e depois spike para cima, parecido com o movimento que a gente está vendo agora. E quando ela bate na borda superior, que está ali algo em torno de 104, 105 mil dólares, é super eufórico. Mas quando ela bate na banda inferior, que está próximo aos 90 mil dólares, todo mundo acredita que o mundo acabou. Beleza, pessoal? Então, esse é o movimento que eu estou enxergando. E não só eu estou enxergando, pessoal. Aqui eu vou dar os créditos, né, a quem de direito. Deixa eu até tirar a minha caroça daqui, ó, para não atrapalhar vocês. Eu vi um estudo do João Razin e parei para analisar e vi que realmente fazia muito sentido. Aqui a gente tem o top 200 do mercado cripto em 2021, próximo ao topo de mercado, onde o Bitcoin atingiu cerca de 3,3... mercado cripto, 3,3 trilhões de valor de mercado. A gente agora está com o mercado em 3,2 trilhões, mais ou menos, ou seja, um pouco menor. E aí eu fui lá analisar em cima do estudo dele. Quando a gente pega para ver as top 200 criptomoedas, 99% da liquidez está retida ali. Aí você pode falar, mas é óbvio, se são as top 200, a maior liquidez está ali. Sim, mas se a teoria de existir centenas de milhões de moedas fizesse sentido, pelo menos a gente não teria 99% dessa liquidez travada nas top 200. A gente teria talvez 90%, 80%, que seria uma liquidez muito grande, afinal de contas são top 200, mas isso aqui mostra pra gente que o que está fragmentado é 1%. Isso não faz diferença em termos de alt season. A gente pode até não ter uma alt season, mas não por conta do motivo de existir centenas de milhões de moedas, porque eu posso chegar aqui agora e criar 1000 moedas e ela não vai ter liquidez, então não significa porcaria nenhuma. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio que eu estou trazendo?
Então, eu não estou dizendo que vai ter ou não vai ter out-season. Eu estou dizendo que se não tiver out-season, vai ser por conta de um conceito macroeconômico e não porque existem milhões de moedas. Porque não faz sentido ser a liquidez. 99% da liquidez está travada no Stop 200. É para ali que você tem que olhar. É ali que as coisas estão andando. É ali que tem dinheiro. E aí eu trouxe o Top 200 de 2021 aqui, ó. Ele tinha 280 milhões aqui de valor de mercado. E quando a gente olha o Top 200 agora, 225 milhões. Lembrando que o mercado agora é um pouco menor do que foi em 2021. Então é por isso que para mim não faz sentido essa teoria que as pessoas estão repetindo, feito papagaio, que não vai ter out-season porque existem milhões de moedas. Pode existir trilhões se não tem liquidez. É a mesma coisa se não existisse. Beleza, pessoal? Enquanto você está no FUD, medo, dúvida, incerteza, achando que as coisas não vão acontecer, a maior gestora do mundo acabou de quadruplicar a quantidade de etéreos. Na verdade, aqui os clientes da BlackRock acabaram de comprar 4 vezes mais etéreo que a gestora detinha há 2 meses atrás. Então, percebam aqui, ó, à medida que o preço foi caindo, olha como é que eles foram acumulando. Então, na minha opinião, estamos vivenciando um grande momento de manipulação de mercado, onde as grandes baleias estão acumulando ao máximo. Só depois elas vão deixar o preço andar. E aí, se você esperar o preço andar, você vai ser saída de liquidez. Você vai ser aquele cara que eles vão despejar na cabeça. Lembre-se, esse é o único mercado que a gente descobriu e se posicionou antes desses big players. Então, não deixa que o jogo se inverta. Agora eu quero fazer um convite aqui para vocês. Na terça-feira, dia 11, a gente vai fazer uma super aula aqui chamada Multiplicação Cripto. Nela eu vou te mostrar tudo, não só sobre altcoins, tudo que eu estou enxergando nesse mercado, a estratégia que eu estou utilizando, a estratégia que eu utilizei para fazer o portfólio da comunidade saltar aí mais ou menos 50 vezes, já chegou a fazer mais, a gente teve uma correção agora junto com o mercado, desde julho de 2023 até agora, então mais ou menos uns 20 meses, né? A estratégia que eu estou adotando para identificar os melhores airdrops para 2025, quais são os airdrops que eu estou interagindo e, obviamente, no final dessa super aula, as vagas da comunidade estarão reabertas. A gente demora de 3 a 4 meses para reabrir essas vagas. Talvez daqui a 4 meses vai ser tarde demais para você poder entrar. A gente preparou um super bônus para os 20 primeiros. Então, os 20 primeiros vão ganhar uma mentoria em grupo comigo e com o Ribson, analista da comunidade, onde a gente vai fazer um gerenciamento de portfólio, uma montagem de portfólio para você, no seu perfil de investidor e com o tamanho do seu capital, porque não adianta você querer ter 50 criptomoedas tendo 5 mil reais em cripto. Então a gente vai montar um portfólio para o seu perfil de investidor e os 40 primeiros vão ganhar uma mentoria, obviamente os 20 já vão estar dentro desses 40 primeiros, ensinando vocês do básico ao avançado, que é a mentoria Criptocria do zero ao investidor. A gente vai pegar você do zero absoluto, a primeira aula ali vai ser as primeiras horas, né? Sobre a história do dinheiro, criação do Bitcoin, e a gente vai terminar com você interagindo em finança descentralizada, farmando airdrop, sabendo exatamente tudo sobre cripto. E claro, além disso tudo, você vai ter acesso a mais de 200 aulas gravadas, do básico ao avançado, uma aula ao vivo por semana comigo, só sobre airdrops, onde eu traço uma estratégia, a gente interage com mais de 15 airdrops ali, com todo o passo a passo, com todos os links e ao vivo, uma aula ao vivo comigo, toda semana também sobre ciclo de mercado, sobre alterações no portfólio, acesso aos grupos do WhatsApp, acesso ao grupo do Telegram, com suporte especializado e uma comunidade que já evoluiu bastante e por si só já se ajuda demais. E todas as alterações que eu faço no portfólio, eu comunico na hora nesses grupos, o que eu comprei, o que eu vendi, qual o percentual que aquilo representa no portfólio e todos vocês têm acesso àquele portfólio. Então não é um cursinho, é uma comunidade que vai agregar muito no seu conhecimento e no seu nível de investidor. Seja você um investidor que ainda está começando a engatear no mercado cripto, seja você um investidor avançado que está querendo potencializar, maximizar os seus ganhos dentro do mercado. Eu vou deixar o link do nosso grupo de espera, porque lá a gente vai comunicar antes dessas vagas, né? E também vou deixar o link dessa nossa aula, tá? Então se inscreve na aula, ativa a notificação para você não perder, para o YouTube poder te avisar. Tamo junto, fica com Deus, espero que tenham gostado da nossa aula.